Olá, um pouco atrasadas, mas já vou convidar aqui a Daisy. Olá! Pronto! Foi corrido hoje. Vou convidar aqui você para entrar. Uhul! Oi, Nara. Oi! Desculpa o atraso, porque aqui hoje tá chovendo e a internet ficou estressada. Sem problema. Vê se tá me ouvindo bem, que eu falo meio baixinho, né? Tá me ouvindo bem? Não, eu tô ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem, gente? Tá tudo certo com a conexão. Qualquer coisa com a minha conexão, vocês me falam. Eu vou ficar o máximo aqui, mas já tá no 3G aqui pra não ter erro. Não vai cair, né? Mas vamos lá, pré-feriado, nós duas juntas aqui para falar de um tema tão gostoso, né? Que passa um pouco pela nossa história na advocacia, no que a gente está buscando, no que a gente está fazendo no dia a dia, né? Eu te convidei, a gente queria fazer uma live dessa há um tempinho já, né? Sim, nós E, temos. e aí saiu, porque a gente estava. Acho que é o momento certo, assim. É o momento de amadurecer também, de compartilhar coisas que são importantes nessa jornada. Mas hoje a gente vai falar sobre o nosso lugar de força, né, na advocacia. Eu vejo você falando muito disso para as profissões em geral, e eu acho que é bom a gente dar um olhar também para a advocacia, porque a gente passa por isso no autoconhecimento, né, nessa jornada. Mas antes, gente, ó, aviãozinho aqui embaixo, envia aí para umas 3 pessoas cada uma, convidem outras pessoas, porque é um bate-papo para nós mesmo, para pré-feriado, para a gente pensar um pouco no que a gente pode melhorar, né? O que que a gente pode fortalecer, o que que a gente não vê. E a gente precisa do outro para ver coisas que a gente sozinho não consegue. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou te apresentar antes de você começar e você, assim, né, chegar aqui na live, mas eu vou explicar quem é você, por que que eu te convidei. A Daisy é também advogada, como eu. Te conheci aqui pelo Instagram, pelas redes sociais. Percebi que você também. A gente tinha coisas similares, né, nessa busca do sistêmico na advocacia, no direito, e cada um vai caminhando para um lado, né? Eu vejo hoje, eu sinto muito forte essa parte sua de professora, de também estar constelando, né? É bonito, assim, ver você crescendo nesse sentido. Mas vou te apresentar, tá? A Daisy Brião Ferraz é advogada, mestre em Direito, jornalista, só que, meu Deus do céu, é 2 vidas. Consteladora familiar e organizacional, psicanalista. Gente, já tô cansada. Você faz tudo isso que já. Meu Deus, líder de pesquisa do CNPq no grupo Direito Sistêmico e Métodos Adequados de Resolução de Conflitos, professora de Direito Sistêmico e Constelações Familiares. Como você dá conta? Me dá essa dica primeiro, por favor. Porque eu falo, gente, não tenho filho, não sou casada e não tô dando conta. Imagina se eu tivesse que fazer mais coisas, né? Mas, assim, e esse currículo todo que você sente hoje que já encontrou seu lugar no direito, na advocacia, me conta. Fala um pouco de você. Falei para você que vai ser um bate-papo super tranquilo. Eu quero te ouvir, adoro te ouvir, eu quero aprender com você. Então, tá aberto aqui para você falar do jeitinho que você quiser. Primeiro me diz se tá melhor o meu áudio, senão vou botar o fone já. Tá Não, tá melhor? ótimo, tá ótimo. Tá? Então tá. Uhum. Já tá no meu volume máximo aqui, eu acho. Então, boa noite, meninas, meninos e menines, todos que estão aqui, né? Já vi que a Mari aí
mais cedo deu boa noite pra gente. Quanta gente boa a gente conheceu nesse contexto virtual, né, Nara? Tanto que Muita. parece que a gente mesmo já se conhece, já compartilhamos questões parecidas nessa caminhada, né? Eu lembro sempre Sim. da Nara em uma discussão que aconteceu internamente comigo e que ela estava passando por o mesmo momento, né? E era exatamente a questão, eu lembro bem qual era assim, nem tudo no sistêmico é sistêmico. Foi um ponto de encontro que nós tivemos, né? Então, acho que essa foi muito interessante. Talvez os colegas que estão chegando aí, advogados e advogadas, nessa caminhada sistêmica também estejam aos poucos percebendo que nem tudo no sistêmico é sistêmico. E nem por isso deixa de ser belo, né, Nara? Sim. Então, muito obrigada pelo teu convite. Obrigada a todos que estão chegando, estão compartilhando. Vamos lá, vamos conversar. Bom, o que acontece? Eu amo estudar. Eu Uhum. acho que começo dizendo o seguinte: essa história de lugar de força parece sempre que é um lugar muito distante e inalcançável, né? E tem muito a ver com a gente descobrir aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente faz bem, aquilo que ficou eternizada na frase do Bert Hellinger, né? Aquilo que vem fácil para nós, aquilo que simplesmente eu sei fazer bem. Acho que isso é um pouco desse começo de conversa sobre lugar de força, né? Então, Nara, eu já Sim. descobri desde muito novinha que eu amava estudar, adorava estudar e eu quero continuar estudando o resto da vida, né? Hoje eu estou me aventurando lá nas constelações da identidade, na IOPT, né? Então, esse ano Sim. acaba essa formação, assim, e tudo isso é muito enriquecedor. Eu tenho 31 anos e eu já tenho um filho de 16 anos, então tem mais isso para acrescentar no meu currículo aí. Gente, meu Deus, Tarefa mais chocada, difícil de todas revelações. essas. Essa é a Não tarefa mais difícil, sabia. com certeza. Ele é meio avesso a fotos, né? Porque já tem 16 anos e já não gosto mais de tirar foto. Ah, Então, mas é isso. entendi. Então, começo trazendo essa cutucada, né? Para quem está nos assistindo. Se vocês já descobriram aquilo que vocês fazem com facilidade, como a gente fala, os dons que nós temos, os talentos, aquilo que está a serviço da vida, porque não acredito em coincidências, né? Então, talvez não seja uma coincidência que talvez vocês que estejam aqui agora sejam ótimos vendedores, sejam ótimos oradores, né? Que sejam ótimos professores, e isso também é algo que a gente tem que aprender. Que a gente faz bem, que é leve, que é algo tranquilo, e nem por isso deixa de ser cansativo, né? Sem romantizar nada disso. Continua sendo cansativo. Outro dia eu ainda falei para a Mari, que está aí nos assistindo. A gente cansa, outro dia a gente acorda e quer fazer de novo, mas a gente cansa, no outro dia acorda e quer fazer de novo. E tem um pouco disso nessa história toda que envolve estar no nosso lugar e propósito de vida, né? Cansativo pra caramba, não é, dona Nara? Nossa, esse ano, eu vou te falar, eu tô assim, tá sendo sugada, minhas energias estão sendo sugadas todos os dias, assim. Não tá tendo tempo de recuperar, porque são muitas funções e eu tô muito dedicada ao escritório. Então, assim, eu tô. É como você fala assim, o trem saiu do trilho, assim, tá um pouco pegando o jeito ainda. Então, exige muita energia da gente, né, advogar. Eu acredito que é uma. Para mim, enquanto advogada, foi um amadurecimento imenso, né? Porque eu cresci como pessoa, eu me relacionando muito mais com outros. Com outras pessoas também, né? Porque a gente tem que negociar o tempo inteiro, a gente tem que entender que a gente está ali para facilitar, para melhorar para o cliente, não para piorar. Eu já fui, antes da advocacia sistêmica, de entender mesmo qual é o meu lugar no direito, qual é o meu lugar ali enquanto advogada, quanto profissional. Eu não sabia o que era ser uma profissional, sabe? Eu não sabia. É, me posicionar, eu não sabia, eu achava, eu era muito arrogante, eu achava assim, porque eu sabia da parte técnica, eu era superior ao cliente, eu podia ditar o que ia acontecer, eu tomava tudo para mim, porque eu confundia a parte técnica com a parte do conflito, né?
Então eu achava que tudo estava embutido. Não, a lei dá conta. A lei dá conta e eu sou a advogada, então deixa comigo. E aí eu fui vendo que isso foi um pouco assim chocante. Eu acho que cada dia eu vou me chocando um pouco mais com alguns ensinamentos assim. E isso às vezes demora a me transformar, porque tem certos comportamentos que são muito enraizados na gente. E a gente está muito no automático. Então, é no dia a dia que a gente vai mudar aquilo. Não é assim, agora eu tenho conhecimento. Mas o conhecimento só é transformado quando você experimenta, né, o novo. Quando você começa a entender como funciona. Então, assim, para mim, até com a advocacia sistêmica, quando eu conheci a advocacia sistêmica, eu achava que eu ia virar uma mística no direito, né? Que eu ia, assim, nós vamos passar, nós vamos fazer tudo assim, menos entrar com o processo. E eu tinha minhas dinâmicas internas com direito por conta de questões da minha família, e eu entrei no direito de forma inconsciente para poder lhe salvar alguém depois que caiu minha ficha. E aí, então, assim, nesse meu autoconhecimento com o direito, com as constelações, eu fui vendo que a minha conexão com a advocacia, com o direito, era uma reação da minha história. Então, assim, não sei se foi uma escolha muito, não era uma escolha muito consciente, vamos dizer. E aí, é tipo uma bomba. Eu falei assim, nossa, meu Deus, eu vi que eu cheguei a esse ponto porque aconteceu aquilo. E quem eu sou? Sabendo que aquilo não sou eu, sabe? Assim, é igual você está estudando a constelação da identidade, você entende que a gente acaba percebendo que a gente age muito na infantilidade, né? Identificada com alguma situação, com algum parente. E aí você descobre isso depois que você já está formada, depois que você já fez 200 mil cursos. Aí você fala, meu Deus, eu não sei se eu quero direito. Eu não sei, né? Primeiro eu quero dar boa noite para Renata, que está entrando Oi, aqui, dando boa Rei! noite para a gente, para Ellen também, Ellen, Cassiana. deixa eu ver E tem uma aqui. frase muito interessante que serve para a vida, não só para o direito, nem para a advocacia, né, de um dos meus professores, que é o Décio. E ele, como vem da medicina, tinha uma coisa muito forte que ele dizia, assim, muito emblemática, com umas coisas que o Décio costuma dizer, que era baseado no juramento de Hipócrates, né? E aí ele transformou isso naquelas frases curtas e com um significado muito profundo, que é a cara dele. E aí ele dizia assim: a ajuda não é autossacrifício. Lembrem-se disso. Ajuda não é autossacrifício. A condição para ser ajudante, em qualquer contexto, é que o ajudado é o único que chega tendo algo a perder. Quer dizer, é aquele único que chega já estando com algo perdido, já estando com algo não tão bem assim. Então, a Uhum. regra para o ajudado é que ele não saia pior do que ele entrou. Ele pode não melhorar, mas ele deve não sair pior do que ele entrou. Ai, Mas o ajudante sempre tem algo a perder, porque ele estava lá no seu lugar com tudo que era dele ainda. Então, temos que prestar atenção nessa regra, né? Eu diria que são as outras ordens da ajuda. Que nós, ajudantes, não saiamos pior do que entramos e que o nosso ajudado também possa até não melhorar, mas que ele não saia pior do que ele entrou. E que a gente pare de praticar o autossacrifício na vida, especialmente com as pessoas que a gente mais ama, né? São também aquelas pelas quais mais nos sacrificamos e acreditamos que estamos amando. Aí um dia a gente bate, esbarra no espelho, olha o nosso eu e não reconhece, né? Porque nos abandonamos de algum modo enquanto tentamos ajudar desenfreadamente as outras pessoas. Então, eu acho essa frase maravilhosa, né? nossa Anota, Senhora. inclusive, ajuda não é auto-sacrifício, viu? Inclusive, vale para a mãe, vale para o pai, vale para o filho de vocês, vale para todo mundo. Isso Sou é, eu. é muito interessante. Já tá fazendo efeito, entendeu? É tipo uma terapia em grupo, gente. Pessoas falando, chama de mais gente, porque eu coloquei a caixinha de perguntas. Eu fiz uma pergunta, né? Gente, você se sente no lugar de força na advocacia? Você sente que flui? Você sente que
que está tudo encaixando. Claro que a advocacia é uma profissão muito dinâmica hoje, né? Ainda mais com o digital, a gente está indo, tá fazendo mudanças que estão vindo para a advocacia, então existe uma mudança também de se adaptar a tudo isso, né? Essas multifunções que a gente vai trazendo para nós, porque assim, existem muitos escritórios de advocacia, mas a maioria, a realidade, são escritórios menores. Então, as pessoas acabam fazendo muitas funções sozinhos. Então, acaba que a gente tem que estar passando por uma mudança hoje de posicionamento, etc. E que todo mundo pode estar sentindo isso, um deslocamento. Mas, quando eu fiz essa pergunta na caixinha, a resposta foi não para todo mundo que respondeu. Não, eu não me sinto no meu lugar de força, não tá fluindo, não anda. E assim, é interessante isso, porque com essas multifunções, a gente acaba acumulando muitas tarefas e acaba isso também prejudicando a advocacia, né? Porque o que que a gente às vezes resgatando mesmo, o que é advogar, o que a gente tem que fazer, quais são os nossos limites, fica mais claro. Claro que a gente vai. Se alguém que é advogado se identifica mais com gestão, às vezes alguém se identifica com marketing, mas o acúmulo de funções, né, acaba sendo um alto sacrifício também, igual você falou, né? Você querer dar conta de tudo dentro da advocacia também te tira de um lugar de força, né? Quem que você quer fazer tanto, né? Por quem? Especialmente porque somos muito centralizadores, né? Isso é uma coisa Sim, que eu só percebi na vida adulta, o quanto eu sou centralizadora e qual é o real significado por trás de ser centralizadora, né? Na verdade, isso se trata também de um dos rostos que a arrogância assume, né, Nara? Porque no fundo eu não sim, acredito que ninguém é capaz de fazer tão bem quanto eu faço. Então eu prefiro me sobrecarregar e ser perfeita. Então tem a outra, segunda questão, né? Aí que é andar junto ao lado do perfeccionismo também. E aí eu poderia dizer perfeita para quem, validação de quem eu espero, reconhecimento de quem e o que isso significa, né? Então, esse é o real pensamento sistêmico quando nós falamos, de é justamente pensar isso, né? Que uma pequena atitude lá do sobrecarregar-se de tarefas não é apenas sobrecarregar-se de tarefas, mas eu faço isso justamente porque eu não confio em outras pessoas para fazer o que eu faço, eu prefiro me sobrecarregar. Eu sou perfeccionista, eu estou buscando a validação de outra pessoa, isso vem de fora, e a gente poderia ir assim, num sem fim de problemas que são decorrentes daí, especialmente no seguinte sentido: se eu ainda estou esperando validação externa de qualquer forma que seja essa validação externa, é muito engraçado, eu escuto muitas pessoas me comentando, é assim, eu não acho que eu mereço, ou eu não vejo o meu valor em nada do que eu faço. Aí a gente fica naquela mendicância virtual, né? Nós queremos, e todo mundo quer, a gente quer ser reconhecido, isso é ok, querer ser reconhecido, mas quando eu apenas me reconheço através do reconhecimento do outro, isso passa a ser patológico, né? Então a gente entra na sim. mendicância virtual e a gente quer saber, poxa, será que todo esse meu esforço aqui, curtidas e compartilhamentos, né, e novos seguidores, etc., será que isso foi? E aí, se não foi, se naquele dia ninguém me elogiou, ninguém me deu um biscoito, ninguém gostou do meu texto, disse, nossa, que incrível, eu vou lá para aquele meu sistema de autoquestionamento de eu acho que eu não tenho valor, né? Eu não devo ter valor, Sim. porque ninguém me deu nenhum biscoitinho hoje, então eu acho que eu não devo ter valor. Então é muito interessante, porque uma questão desencadeia várias outras, né, Nara? E aí aquela coisa maravilhosa que o Hellinger dizia nas ordens do sucesso, que é justamente a ideia de que nós pensamos de uma forma que compartimenta e separa a nossa vida pessoal aqui nessa caixinha, a nossa vida amorosa aqui, nosso trabalho aqui, como se as coisas tivessem separação. E, na verdade, não existe essa separação. O sucesso, quando a gente fala em sucesso, que nem tem a ver com dinheiro propriamente dito, pode até ter uma decorrência financeira, mas nem é só isso. Quem dera fosse apenas isso. Mas é justamente isso, não existe essa separação, né?
Não existe separação. Não existe dentro e fora, na verdade. Então é também por isso que a gente fala em postura sistêmica, em viver a sistêmica, né, Nara? Mais ou menos por aí, assim, que eu entendo e que eu vejo. E assim, tem gente que. O que eu penso? Assim, a gente começou a live falando sobre isso, assim, da gente entender que o que a gente faz melhor, né? Tem o Ikigai, que é aquela filosofia Uhum. japonesa que você consegue ver o seu propósito. E hoje eu acho que tem muito a ver, sim. Depois de muito tempo, eu pensando assim na minha trajetória, porque eu sou advogada trabalhista, eu sempre gostei de direito do trabalho, eu gostava de direito do trabalho na faculdade, só que eu tive só um ano. Aí eu saí da faculdade em 2007, foi meu último ano. Eu me mudei para Buenos Aires em 2008. Fiquei 2 anos lá fazendo uma pós em advocacia, em direito do trabalho. Aí eu ainda mudei para outro país, mas quando eu voltei para o Brasil, eu queria trabalhar no escritório de advocacia trabalhista. Mas aí eu não consegui e acabei trabalhando um ano num escritório civil. E um ano depois eu falei assim, não, eu vou focar no trabalhista, porque acabava que eu ia para o trabalhista, né? Mas assim, eu achava assim, tá vindo uma oportunidade diferente, vou tentar. E aí, na faculdade, eu não fiz na área trabalhista, meu estágio fiz em direito de família, numa vara de família, fiquei quase 3 anos. Mas eu passei 6 anos, mais ou menos, estudando para concurso, para ser juíza do trabalho. E então, assim, minha vida girou em torno do direito do trabalho, né? E quando eu decidi voltar a advogar, que foi em 2019, assim, realmente, não, eu vou advogar. Eu morava numa cidade do interior, morava numa cidade que tinha 100 mil habitantes, e eu achava que eu não poderia focar em trabalhista, porque eu tinha que trabalhar em tudo, tinha que fazer não sei o quê, etc. Mas não fluía. E também não vinha nenhuma outra área a não ser trabalhista, porque as pessoas que me conheciam sabiam que eu era uma pessoa que estudava só para essa área. Então acabava que eu queria que outras coisas viessem, mas o campo não deixava, né? Agora, depois de 2 anos que realmente estou dentro da advocacia, que eu estou no processo ainda, porque eu fico pensando assim, eu não tenho uma pessoa que é referência na minha família que é advogado, eu não tinha nenhum padrinho no sentido assim, de me ajudar a estruturar uma minha advocacia, está sendo só eu. Não tem histórico de empreendedores assim na minha família, então, para mim é um desafio muito grande. E hoje, depois de 2 anos, vamos dizer, é que eu estou entrando com tudo na advocacia trabalhista, entendendo o que está vindo. Eu fiz um levantamento esse ano, assim, o que mais vem de matéria para mim? O que mais vem de cliente? O que está fluindo? O que eu dou conta sozinha nesse momento? Porque quanto mais a gente vem em contato com a realidade, mais as coisas fluem, né? Porque quando a gente fica um pouco negando, porque não, mas eu não gosto disso, eu queria fazer isso. Mas às vezes a gente tem que entender o que está acontecendo, né? A gente está em contato mesmo, ó, tá vindo isso, você é boa nisso, tá, isso flui. Porque a gente tem que tomar muitas decisões enquanto advogado, empreendedor. Uhum. E olhar para isso, para o que você tem construído, para sua história, ela vai te mostrar alguns pontos de força, que realmente fluiu para você, o que estava acontecendo naquela época, por que flui. E então, assim, muita gente fala para mim, nossa, mas a reforma trabalhista aconteceu, você ainda quer ser advogada. Mas, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque, assim, para mim, é uma paixão o direito do trabalho. Eu falo com uma advogada parceira minha que, quando eu estou fazendo, flui tão bem, ela fica admirada com as minhas petições, que ela fala assim: eu nunca vi alguém escrever tão bem como você escreve na trabalhista, porque você vai no ponto, você sabe o que está fazendo, etc. Então, gente, eu vejo isso, estou tocando nesse ponto, que eu não sei se você é advogada de família, se você advoga para outras áreas, mas eu acho que é o amadurecimento nosso também, de chegar no ponto e falar assim, eu sou boa nisso, isso flui para mim. Se você pegar ali o histórico de clientes, você vai ver o que está entrando mais, porque o seu campo também atrai, né? Sim. Eu não sei como é que é E para aí você. tem muito aquela história também de que
outra coisa que faz parte dessa questão de lugar de força que a gente está falando, que é não conseguir abrir mão de nada, né? Não Sim. conseguir abrir mão de nada. E aí, para essa fala, eu sempre tenho uma referência muito, muito importante, que é uma frase do Bert também, que é: as crianças querem todos os brinquedos, né? Todos os brinquedos. Ai, Todos ao eu mesmo tempo. Então, assim, uma coisa que eu gosto de diversas áreas, e ok. Outra coisa é, eu não quero perder nada, né? E quem não quer perder nada, às vezes perde tudo. Aí tem outra frase, é só frases simbólicas, essa live são só frases simbólicas, né? Mas tem uma outra muito interessante que diz assim: se eu não estou perdendo nada, é porque eu estou arriscando pouco. Eu não estou perdendo nada, eu estou arriscando pouco. Então, tudo requer uma renúncia, né? De algum modo a gente precisa soltar. E soltar não deixa de ser confiança. E nada mais sistêmico do que eu confiar na minha caminhada. Mas eu vou te falar um pouco dessa questão da advocacia, Nara. Quem já me conhece já escutou essa historinha aí, mas eu acho que vale a pena contar, inclusive, para quem está nessa mesma situação, né? Todo mundo já sabe, a Nara já falou, já retomou aqui o ponto que eu sou jornalista, que eu me formei muito novinha, né, com 20 anos, que eu percebi que, opa, não é isso que eu quero da minha vida. Ok. Um ano depois entrei na universidade ainda, com 21 aninhos, uma criança, né? E, bom, me formei com 26 anos. Em Direito, fiz mestrado, pós-graduação em Direito do Trabalho, Nara. Eu tenho processos trabalhistas ainda, mas adivinha quem é meu cliente? Meu pai. Então, gente, qual foi a grande questão? Que todo mundo fala, assim, eu escuto muito isso nessas rodas todas de advogado sistêmico, né? E todo o pessoal do direito sistêmico costuma sempre compartilhar uma mesma queixa, uma mesma dor. Eu não me sinto pertencente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? É como se não tivesse um lugar para mim em que eu pudesse ser eu, me sentir bem e adequado. Mais ou menos assim, é uma fala compartilhada de uma forma geral. Então, uma sensação que eu tinha era talvez uma que tinha compartilhado, né? De que eu sou inadequada para esse mundo porque eu me sinto sensível demais, eu já me interesso por autoconhecimento há quase 31 anos, que é quase a minha idade, acho que eu já nasci gostando de incenso e procurando essas questões do autoconhecimento, né? Então, em determinado momento, eu pensei, nossa, não tem lugar para mim, eu não posso ser quem eu sou, e a gente entra num conflito interno imediato, que é: vou ser quem eu sou ou vou anular quem eu sou para caber neste mundo? Mais ou menos aí, né? É o conflito do eu entro no aniquilamento do meu ego, né? Eu que tento eu matar quero, o meu né? eu. E aí Eu eu vou para o fujo, ideal né? do eu, que a gente chama na psicanálise, que é o ideal do eu, que é aquilo que fica lá no horizonte, me movendo. E é importante que a gente tenha um ideal do eu, mas que o ideal do eu não vire o eu ideal. Olha que complexo isso, né? Que o ideal do eu não vire o eu ideal. Então é mais ou menos por aí. Nesse meio do caminho, obviamente, como todo mundo, tive aquele surto, aquela paixão momentânea, tipo, arrebatadora pelo direito sistêmico, né? Conheci como direito sistêmico e fui conhecendo outras possibilidades depois. E aí eu percebi, poxa, isso tudo caminhando ao lado do meu autoconhecimento, né? Porque aí vem outra frase simbólica para essa live, né? Ai, O meu nosso Deus. tamanho interno precisa acompanhar o nosso crescimento externo, senão eu não consigo sustentar isso por muito tempo. Então é importante que a gente vá crescendo. E aí a gente diz, nossa, mas todo mundo já conseguiu e eu ainda não. Calme-se, você está ganhando espaço interno para comportar o tanto que está crescendo por fora. Caso contrário, não tem como manter. É a vida, ela tem o seu próprio tempo. Acreditem nisso. Sim. E então foi isso, foi ganhando esse espaço interno, né? Junto com esse espaço externo, esse lugar de fala, etc, etc. E aí, Nara, qual é a história que eu vi nisso tudo? Eu só não advoguei no crime, né? Acho que no resto todo eu já fiz. E eu sempre pensei, família, direito de família, direito de família. Mas eu tenho muito claro hoje que o direito de família, assim como tu falou mais cedo, é a resposta do meu da minha criancinha ferida, dizendo: se eu estiver nesse lugar, eu posso fazer justiça por mim mesma. Então, eu tenho absoluta clareza sobre isso e estou muito bem resolvida nessa questão. Bom,
qual é o final dessa história? Não tem final, né? Mas qual é o passo atual dessa história? Eu percebi que aquilo que a gente falava lá no início, o que eu gosto de fazer, o que é fácil para mim, como eu me sinto melhor, isso é muito importante, né? Uhum. É justamente a ideia de que eu percebi que eu me sinto pertencente ao direito, eu me sinto ok, me sinto adequada para um lugar de fala, amo o direito muito. Mas um dia eu percebi que a minha maior contribuição para o direito não era sendo advogada, que era o que menos me dava prazer. Uhum. Então eu digo que eu estou advogada até o último dia do meu último prazo, né? Mas eu estou advogada, mas eu sou sempre professora. Então, E- isso é o que fala lá no meu eu mais profundo, assim. Então, percebi que a minha grande contribuição com o direito era tanto como na pesquisa, que é coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre fui pesquisadora, publiquei, essas coisas todas, e como professora. Inclusive, agora, ano que vem, em abril, vocês vão saber em breve, eu vou começar a dar aula numa pós-graduação em Direito Sistêmico, aí muito legal. Que bom. Então, essa é a minha maior contribuição, né? E eu amo ser consteladora familiar, amo ser consteladora empresarial. Então, é o seguinte: é o preço que eu pago. Como eu falei outro dia nos stories, né? Tudo tem um preço. E às vezes, chegar entre colegas ou chegar nesse ambiente que ainda é hostil, ainda é. Eu sempre. A gente vai dizer, quem trabalha com direito sistêmico, em algum momento precisa se reafirmar, né? Precisa dizer, opa, isso aqui é legal, isso aqui também funciona, ó, gente, olhem com bons olhos para cá, aquela coisa toda, né? Então é como se o tempo todo, nesse momento inicial, e eu acho importantíssimo esse trabalho que a gente faz, eu acho que inclusive Uhum. alguém precisa fazer isso, né? É, Nós acabamos como que andando nus na frente dos outros, né? Como se nós estivéssemos ali tão expostos ainda, alvo de críticas, aquela coisa nariz sim. torto, né? Ai, direito sistêmico, ai, tem a ver com constelação, não sei o quê. Então, o preço que eu pago, eu acho justo, eu quero continuar pagando e eu adoro, é justamente Perfeito. esse, falar muito de constelação, porque eu acredito na constelação, nesse setting terapêutico, especialmente como postura de vida, mais do que qualquer outra coisa, postura, viver constelação. Sim. E acredito muito em novos olhares e novas possibilidades para o direito dentro deste contexto sistêmico. Esse é o meu compromisso. Esse é o lugar que eu encontrei que é bom para mim. Pode ser que não seja tão bom para os outros, mas para mim é ótimo. Até hoje a família continua mandando edital de concurso público. Fiquem tranquilos que isso acontece com vocês também. Olha, eu vou te falar, até uma cliente minha me mandou um edital de um concurso. Eu falei, quê? O que tá acontecendo? E assim, eu fiquei muito. Eu entendo isso que você falou, tudo que você pontuou aqui, eu acho importante. Mas para quem faz uma transição de carreira, para quem está voltando para advocacia, eu falo, não, é muito difícil ter um plano B para advogar, sabe? Porque advogar requer muita presença. Porque você não é só advogado, você é gestor, você, sabe, você às vezes tem que fazer a parte do atendimento, que não é só do advogado. Eu fiz uma pós agora de advocacia judicial e o meu professor falou uma coisa que é certa, assim, a gente poderia fazer só a parte técnica e um pouco do atendimento com o cliente. O resto a gente deveria delegar, porque aí a gente consegue crescer em performance numa parte e realmente dar o nosso melhor. Mas quando a gente fica cingindo um pouco a nossa mente, né, nossa energia, acaba ficando muito desgastante para nós. Mas, então, assim, eu passei que de 2013 até 2017 só focada em concurso. E na área trabalhista simplesmente parou o concurso por conta da PEC, né, que cortou os orçamentos, e eu não tinha um plano B na minha vida, porque eu tinha absoluta certeza que eu ia passar. Então, assim, e eu tava muito boa, eu já tava indo pra segunda fase, terceira, e aí do nada parou. Então, assim, foi muito frustrante para mim naquele ano de 2018. Só que eu parei e pensei, gente, não é possível que eu vou ser só feliz na vida. Deus me mandou e falou assim: você vai ser feliz se você passar no concurso. Sabe? Não é possível que minha vida se resume a isso. E aí eu fui entendendo por que que eu não queria advogar, né? Eu passei muitos anos como estagiária
muito próxima de uma juíza do direito de família ali, e eu vendo aquela dinâmica, que era outros anos, né, gente? Eu formei em 2007. E então, fiquei muitos anos ali vendo aquela dinâmica que não era nada saudável. Eu traumatizei real, eu fui embora do país, fiquei 3 anos fora. Assim, para mim foi difícil retomar a advocacia, porque eu achava que não era saudável, eu achava humilhante, né? Só que o que hoje, antes eu achava humilhante, hoje eu vejo uma ponte de crescimento, porque eu não tinha habilidade nenhuma para negociar, para conversar com as pessoas. Então, assim, para mim, eu não conseguia gerir minhas emoções, igual a gente vê lá nas constelações, qual que era a minha necessidade, por que que era tão sofrido ver alguém passando por um processo judicial. Eu achava, assim, muito triste ver famílias levando suas coisas para o juiz decidir e expondo as intimidades, assim, eu falava, gente do céu, como que coragem é essa? Então, assim, para mim era muito difícil ver uma necessidade do processo. Então, para mim, o processo é uma coisa, assim, impossível de lidar bem. Então, Uhum. quando eu conheci a advocacia sistêmica, eu falei, é isso, não vou precisar de processo. Só que aí eu fui vendo que não era isso. Eu tinha que entender como que era a minha relação com o processo, que entender que ele tinha um lugar dentro da minha advocacia como uma ferramenta, né, a meu favor e a favor do cliente. E todas as vezes que eu converso hoje, é engraçado, né? Eu fiz cursos assim de advocacia sistêmica, fiz alguns cursos breves de constelação, fiz curso de mediação, fiz curso de negociação. E todas as vezes, isso me mudou tanto, me moldou tanto no sentido assim, eu fui lapidando as minhas habilidades de negociar, de estar ali com o meu cliente, de me melhorar, né? De estar ali como profissional. E então, assim, hoje eu sempre falo pro meu cliente, gente, processo tem um custo, não é não é a casa da mãe do Joana, a gente não vai levar toda a sua vida para lá. Nós vamos pegar um recorte de um momento e vamos trabalhar isso dentro do judiciário. Mesmo assim, você tem que entender que você vai estar entrando num processo em que você vai ter que se comunicar com outra pessoa. Que eu estou ali para a gente melhorar a situação, não piorar. Porque se for para piorar, não vai ser eu que vai conduzir esse processo. Então, assim, eu vi assim, que eu tinha um poder muito grande de influência para o meu cliente, que aos poucos eu fui recusando. Porque se eu assumir, né, se eu usar esse poder para minha vaidade, eu vou só me enrolar, vai ficar pesado para mim. Então, assim, principalmente na advocacia trabalhista, que é difícil cobrar a consulta, eu fui entendendo como que eu posso equilibrar. Por quê? Eu deixo muita coisa para o meu cliente quando eu não cobro consulta. Eu falo assim: você vai atrás, você me traz pronto, eu quero o negócio certinho, e eles vão, porque eu coloco ele junto comigo, ele constrói algo comigo. E isso é incrível, sabe? Eu deixo ele decidir, eu explico, e eu sempre entendo que ele tem força também, o cliente também tem a força de decidir a questão dele, né? Então, assim, para mim é muito uma filosofia de vida. Eu não, eu respeito quem não entende. Para mim é muito natural como as constelações, o que é o pensamento sistêmico, como entrou para mim. Eu aplico isso em todas as fases do meu negócio, na parte de gestão, na parte do dinheiro, na parte do marketing, na parte do atendimento, no processo. Não é fácil, porque eu fui vendo que eu também estava excluindo algumas partes do meu processo, do meu negócio. Eu não queria olhar para o financeiro, né? Uhum. Então, Uhum. assim, eu não sei como é para você com relação aos clientes que você tem, os mais antigos, como foi essa mudança para você de postura, né? Se eles sentiram, como você teve que fazer os enquadramentos, limitar, como é que foi? Nara, sabe que uma coisa muito interessante que eu insisto muito é na questão do autoconhecimento. Por quê? Parece sempre que a gente está falando de um papo de zen e, né, e good vibes e não tem nada a ver. Muito pelo contrário, é Nossa, muito é mais punk, difícil. gente, pelo amor de Quando a Deus. gente passa por um processo, está passando pelo processo de autoconhecimento, a vida não fica mais simples, pelo contrário, né? A gente começa a fazer muito mais perguntas, então tudo se torna mais complexo.
E uma coisa que existe, talvez, uma ideia, né, de que esse estado, quando eu começo a incorporar esses saberes, eu conheço técnicas de negociação, de mediação, eu posso usar elementos, eu posso usar figuras, eu posso fazer as perguntas certas. Talvez isso traga a ilusão de que as coisas serão mais fáceis por causa disso, ou que eu posso determinar os desfechos dessas histórias. Lê do engano, Sim. tá? Vida real, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Nem tudo no sistêmico é sistêmico. Nem tudo é no sistema existente. O que vai acontecer eu vou saber gerir as minhas emoções. Sim. Eu vou Nossa, saber reconhecer as minhas necessidades. Nem por isso vai doer menos, né? E eu vou entender, especialmente, ao invés de fazer o processo mais cartesiano de todos, que é procurar culpas e culpados, né? E, e pensar, imaginar, nossa, o outro fez isso comigo, nossa, o advogado falou aquilo para mim, que horror, que rude, que grosseiro que ele foi. Eu começo a fazer outro tipo de pergunta, eu começo a perguntar, por que isso doeu tanto em mim? Qual parte da fala dele doeu tanto em mim, né? E eu falo isso porque quando eu levo tudo isso, por exemplo, para uma petição, né, para um processo pensando nas famílias aí, levo tudo isso para lá, o que acontece é que, em todas as minhas experiências, eu diria, cara, nem o juiz ainda entendia muito bem o que eu estava falando, nem estava muito interessado em saber, porque estava ainda ali com pressa no jogo rápido, e tampouco a outra parte, outro advogado, outra advogada também recepcionou isso de uma forma muito legal. Eu lembro de ser, inclusive, xingada em petição, né? Com palavras bonitas, como a gente gosta de fazer, mas a questão era justamente alimentos, um pedido de majoração dos alimentos, e eu estava pelo réu, né? Pelo pai. E aí, eu me lembro que em determinado momento eu fiz o seguinte: eu mostrei, olha, essa aqui é a terceira ação em 2 anos com este mesmo propósito, né? Não, enfim, não conseguimos resolver nada. Eu perguntei ainda, né? Bom, quantas mais serão necessárias? Vamos não sei o quê, né? Tentando levar esse olhar de ampliação de, ó, a gente trilhou esse caminho e não está dando certo. E a advogada da outra parte, depois, na réplica, ela colocou assim, quantas mais forem necessárias. Porque esse tipo, ai, porque não sei o quê, porque não sei o quê, né? Então é muito complicado, porque existe uma linguagem violenta, uma comunicação sim. extremamente violenta. E aquilo não deixa de doer na gente, não deixou de doer em mim. É. Quando eu li aquilo, eu pensei, nossa, será que eu tô fazendo não importa de coisa nenhuma? Aquilo dói na gente, dói, Uhum. né? Então, saber tudo isso não muda o desfecho. E ainda escrevi o outro dia um artigo para um evento que falava justamente isso, que nós somos uma sociedade traumatizada, com juízes traumatizados, promotores, servidores, etc, etc. E que quando a gente entra em uma sala de audiência, por exemplo, quantas retraumatizações acontecem em uma audiência? Sim. Quantas? Quantas vezes alguém vai lá e me diz, faça isso, não faça aquilo, etc. Quantas retraumatizações acontecem na audiência? Então, assim, gente, nada disso é simples, nada disso é simples. Não. Mas, se eu tiver que pensar se eu gostaria de voltar ao status anterior, como se eu pudesse visitar esse presente e voltar para outro lugar, eu não gostaria. A minha vida inteira é muito melhor e realmente eu me sinto nesse lugar de força que eu falo, porque eu tô coerente comigo, entende? Essa é a diferença toda. Coerência com o que eu acredito e com o que eu vivo. Então, isso é algo pelo qual vale a pena, né? Vale a pena que eu me questione, que eu faça perguntas. Então, é assim que eu É. sinto, assim. E os meus clientes, desculpa, Nath, eu vou concluir. Não? Os meus clientes, assim, o que eu percebo é que a maior mudança que tudo isso traz na gente não é assim, um passe de mágica, nada disso. É a questão da postura, como eu olho para ele, como eu me posiciono, como eu sinto, como eu respeito a dignidade dele, a forma que eu falo, a corregulação do meu tom de voz, as perguntas que eu uso, né? E tudo isso é tão sutil Sim. que as pessoas só recebem isso bem, só recebem isso bem.
Então, quando eu falo em coerência, isso inclui também que nem sempre eu vou estar na mesma frequência daquele cliente que de repente quer guerra. Eu tenho que ter o direito e a autenticidade de dizer eu não trabalho assim. Porque Sim. voltando naquilo que eu falei mais cedo, quem quer ter tudo pode perder tudo. Então eu posso ganhar aqueles honorários e perder meu sono, perder meu, né, ter gastrite, passar a ter dor de cabeça. Então assim, não dá para ter tudo na vida, gente. Somos adultos e é o seguinte, está tudo em cima da mesa. O que eu escolho? Qual o preço que eu vou pagar? Eu quero ou não quero? Isso é tá no adulto, né? É Decidir, mais ou né? menos E por aí. bancar isso. Eu acho Uhum. que é uma decisão, assim. Quando você tiver ainda com muitas dúvidas, é muito difícil você estar na postura adulta, porque o adulto ele toma decisão e ele vai ter a força para resolver e vivenciar aquilo como experiência, né? Entende que aquilo faz parte da vida, se não, né, se não sair desse jeito, você se empenha e transforma, etc. Então, para mim, assim, eu entendo isso que você falou, eu acho que tem uma crítica para essa visão sistêmica, para as constelações. Eu vi esses dias um, um Instagram que criticava, etc. E eu pensei, gente, eu sou tão grata às constelações, porque isso me fez voltar. Assim, a gente fala assim, mas você voltou por causa das constelações? Não. Eu, com as constelações, eu olhei questões internas que eu curei, eu consegui trabalhar durante um tempo. Não foi, assim, parece que é imediato, mas não foi. Eu acho que até hoje está atuando muita coisa. Eu ainda busco mais, até porque você está fazendo a constelação da identidade. E quem tem em contato com essa teoria também, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que é uma filosofia também, porque não é nem filosofia, mas é mais conhecimento, porque traz um pouco do neurológico, né? Da Uhum. psicanálise. Mas você fala assim, mas Deus, quem eu sou, sabe? É mais do que isso, porque você olha para você dentro de um contexto de um sistema. Você não olha só você dentro do sistema, você olha você um pouco separado e quem é você sem aquilo tudo, né? Que você estava ali se apoiando. É um pouco desconfortável porque você acaba tendo que reconstruir ideias suas que você nem sabe de onde começar, porque é do zero praticamente, né? Quem eu realmente sou sem a minha família, o que que eu gosto. Depois que você cura certas coisas, você tem que construir de acordo com as suas vontades, não porque você está reagindo. É igual acho que é uma frase da Clarice Lispector. Às vezes, se você querer Não curar sabe? tudo, derruba na É. sua cabeça, porque você vai dizer, não, você tá apoiado nas loucuras, na vida inteira. Aí você tira as loucuras, você morre, né? Quem é você sem estar identificado? Então foi muito difícil para mim. Eu era muito, na advocacia trabalhista, eu me via muito identificada, principalmente com o trabalhador, né? Porque eu achava que ele era um coitado, que eles precisavam de compensação, que a vida era injusta, porque acaba uma semântica ali nas palavras que te leva a conduzir a uma interpretação nesse sentido, né? Você está ali colhendo ideias de quem acha que aquilo ali assim, às vezes você faz uma interpretação tão errônea que você vai levando isso para a vida. E aos poucos, quando eu fui voltando a advogar, que eu fui empreendendo, entrando em contato com outras pessoas, eu falei, gente, a vida não é assim, né? Você vai amadurecendo, você vai entendendo, escutando mais. Então, assim, hoje eu acredito, eu não tenho uma resposta assim, o que é o lugar de força na advocacia? Eu, depois de 2 anos, eu estou entrando mais do que nunca no meu lugar de força. E eu posso falar para vocês, eu estou muito feliz, assim, radiante. Radiante porque é um prazer estar ali fazendo algo que eu gosto, com paixão, colocando alegria, né, amorosidade, porque é um retorno para nós também, né? Um bem-estar para o advogado, você fazer uma coisa que flui, que você sabe que você está fazendo bem. Então, assim, eu acho que existem esses sinais assim de bem-estar que eles podem estar ali trazendo um feedback para a gente. O que não está dando certo, o que não está dando certo. Mas, assim, outra coisa que eu queria ver com você, que eu vejo, assim, muita gente acha que não flui a advocacia.
Não, tipo assim, não vem cliente, não tá vindo, não consigo, não vem. Você acha que pode ser uma coisa assim sistêmica ou também pode ser uma questão assim de entender que a advocacia é uma atividade ativa, gente, não é passiva. Essa pergunta é retórica, né, Nara? A Sim, pergunta respondendo. Tá certo. Eu vou te dizer como eu acredito, como eu vejo essa história do lugar de força. É um tema que eu adoro, adoro. Porque para mim eu sinto que foi uma conquista pessoal. Sabe essa história de poder pessoal? Eu sinto que isso foi nesse sentido, assim, de uma conquista é. pessoal. É como Poder se pessoal. quando a gente chega, a gente simplesmente sabe, opa, eu poderia passar os próximos 60 anos aqui e, e avante, né? Então eu acho que eu acredito muito nesse fenômeno que acontece, essa comunicação músculo-esquelética, assim, que o meu corpo simplesmente sabe a resposta. Isso é Sim, bom, isso é difícil, eu gosto disso, não gosto disso. O corpo sempre sabe. Nem sempre a gente escuta. Não tem nada de místico nisso, na verdade, isso é bem neurológico, né? O corpo de fato sabe por esses fenômenos de percepção sensorial, que é interocepção, neurocepção, e nós vamos sentindo isso, né? Nos músculos, na fáscia dos músculos, em todos os nossos órgãos, nos movimentos peristálticos, etc. O corpo sabe, é podem incrível. acreditar, Gente, o porque nosso essa corpo é bússola não maravilhoso. erra, não erra. Nossa, Mas a gente não escuta, né? Eu sei que eu estou fazendo uma coisa que não vai dar em nada, mas eu insisto naquele lugar. Ok, talvez faça parte mesmo dessa caminhada. Então, o que eu vejo esse lugar de força, esse lugar de força, no meu ver, se eu tivesse que resumir muito isso, seria justamente quando eu posso ocupar o meu lugar, o meu papel, e no meu adulto, bancar as minhas escolhas. Isso inclui lidar com dias mais cinzas, em que eu sinto culpa, em que eu questiono a minha credibilidade, o meu valor, o meu tamanho, etc. Que eu questiono tudo isso. Mas eu estou lá no meu lugar. E o que significa estar no meu lugar? Significa aquilo que o Hellinger fala, que o Décio fala, que a Daisy fala, que é eu só tenho força quando eu estou no meu lugar. Na minha vida, com as minhas dores, com os meus pais problemáticos, com as minhas doenças, com etc, etc, etc. Porque é justamente essa a justa medida do que eu preciso para dar conta da minha vida. Então, como eu ainda usei esse exemplo, eu adorava o Bert Hellinger, acho ele brilhante, né? uhum, Mas se eu tentar hoje ser o Bert Hellinger, e eu começar aqui a dizer, Nara, essa constelação acaba aqui, Nara, você está entre os mortos, Nara, se eu tentar ser o Bert Hellinger hoje, eu vou fracassar. Eu vou recair na síndrome da sim, impostora, eu posso estar linda por fora e destruída por dentro, enfim. A força do Hellinger era justamente porque aquilo era extremamente natural para ele, era autêntico para ele. Saía fácil, era simples, era o jeito que ele podia ser 24 horas por dia Hellinger. Eu só sim, posso ser 24 horas por dia Daisy. E é esse o meu jeito. Eu sou mais séria, um pouco debochada, né? Eu gosto de aprofundar o assunto, etc, etc. Sou eu. Então, quando eu posso me aceitar, acolher, e eu não quero ser a Nara, isso é ótimo, porque eu começo a estar no meu lugar e pagar o preço de estar no meu lugar. Diferente do que eu olhar a Nara e pensar, nossa, é legal isso que ela está fazendo. Acho que de repente eu posso buscar esse curso que ela fez. E aí a gente volta a falar em ideal do eu. Eu passo até a Nara como um parâmetro de algo legal que eu quero entender, mas eu uhum, continuo sendo quem eu sou. Eu continuo sendo quem eu sou. Então, para mim, o lugar de força é justamente isso. Ocupar o meu lugar, pagar o preço por isso, né? Sem desejar estar no lugar do outro. E no meu papel, sobretudo. Qual é o meu papel? De adulta. Esse é o meu papel. Aqui, diante da Nara, estou falando com uma colega com o mesmo tamanho. Em casa, estou falando com a minha mãe e eu compreendo que nós não estamos no mesmo lugar internamente. Não que vai existir uma tirania entre nós, mas internamente eu sei que ela está numa posição diferente da minha porque ela é minha mãe. Eu estou aqui por causa sim, dela.
Isso tudo acontece dentro de mim. E aí o Hellinger, né? Eu cito ele o tempo todo porque para mim ele era um cara brilhante, que nunca precisou usar argumentos de autoridade para coisa nenhuma, né? Ele simplesmente dizia, é assim e fim. E ele fez um compilado muito interessante do que seria sucesso para ele, né? O que seria o sucesso para o Hellinger? 3 coisas. 3 passos seriam. Primeiro deles seria nascer com vida. E eu compreendo que a linguagem das constelações nem sempre é literal. Então, nascer com vida significa, na minha leitura do Hellinger, que eu posso estar entre os vivos. Uhum. Estar entre os vivos na linguagem das constelações significa olhar para a vida, passá-la adiante, não apenas através de filhos, mas através de projetos, de ideias, dos meus dons. Estar na vida. Primeiro ponto de sucesso, segundo Bert Hellinger. Nascer com vida, eu leio nesse sentido. Porque eu posso nascer morto. Não Sim. fisicamente, mas nascer morto no sentido de estar vivo fisicamente e entre os mortos. Porque eu não consigo servir a vida com nada. Então, esse seria um primeiro passo. Depois ele vai falar de tomar a mãe, né? Como o segundo passo do sucesso. E aí, eu compreendo de novo que o Hellinger não é literal nisso. E que tomar a mãe não é só a mãe física, aquela que deu a vida para vocês, mas o tomar a mãe significa quando, entendendo que a primeira figura que eu conheço quando eu nasço, que eu ainda não me sei separado dela, é a minha mãe, né? Quando ela me pega no colo, quando eu ainda não, eu tenho uma relação objetal com minha mãe, eu não sei quem é quem, eu só consigo me reconhecer através dela. Aham. Então, esse tomar a mãe, ou o sucesso tem a cara da mãe, tem a ver exatamente com isso. Como foi a minha relação com a minha mãe diz muito sobre a minha autoimagem, o meu autoamor, o meu autovalor, a formação da minha vinculação segura, como eu me coloco na vida. Então, tomar a mãe tem a ver justamente com isso, poder estabelecer vínculos seguros na vida, me sentir alguém que pode se validar, pode confiar nas outras pessoas, etc. Esse também é o tomar a mãe, não só fisicamente, mas além. E aí ele diz também que lá no terceiro passo seria então tomar o pai. A gente fala, o pai é a história da execução, né? É como eu tiro os projetos do papel. Por quê? Se a gente pensar na psicanálise, o Hellinger era psicanalista mesmo, constelação é Sim. cheia de psicanálise, o pai é o cara que entra no triângulo, né? É o cara que faz a triangulação lá e me separa da minha mãe. Quando meu pai entra na jogada e eu já sei que se a minha mãe tem um outro homem na vida dela, não sou só eu ela, existe um terceiro. E isso é o que me leva para a vida. Então aí, o tomar o pai significa essa entrada do pai nessa perfeita triangulação que a gente chama também de complexo de Édipo. Então, quando eu Sim. resolvo bem tudo isso, pronto. Eu tenho esses 3 processos. A notícia ruim é, se tudo isso não foi esse conto de fadas na vida de vocês são adultos. As reivindicações têm prazo de validade e agora é com vocês. Sim. Eu escuto assim, é uma coisa do Young, né? Que ele fala, quando chega a metade da vida, você vai ter que dar um jeito de resolver essas pendências, né? Vai chegar um ponto dentro da sua existência que ele fala que metade da vida que a gente lida com questões mais profundas com relação a isso, de soltar mesmo, né? Entender que aquela validação é mais assim, entrar mesmo no adulto, mesmo numa fase de amadurecimento, porque a gente fica muito tempo nessa psique ali no infantil, tentando elaborar as coisas, né? Tentando uma fuga, o escape, e não consegue. Vai chegar um ponto que você fala assim, eu já passei tempo demais, a vida passou, eu tentando resolver isso, né? Sim. E assim, eu vejo você falando essa questão da mãe, do pai, tem muita gente, mas gente, eu tomo minha mãe, eu convivo com ela. Eu falo por mim, assim, eu fiz as constelações e quando eu fiz a constelação, apareceu uma outra. Apareceu que a minha questão, as minhas questões não eram com quem eu imaginava da minha família, não era
sabe? Não era com um dos meus pais que eu imaginava, era com o outro. E aí, então, é um processo também, porque às vezes você recebe aquela informação, vem para o seu consciente e você tem que elaborar aquilo, né? Eu passei um tempo assim, ah, não, agora já deu, eu amo, vamos lá, não sei o quê. Aí eu percebi, através de um cliente meu, esse ano, que o pessoal da OAB de São Paulo está com um projeto da OAB Constela, que a gente faz os encontros, a gente olha para questões de processos nossos, não é, a gente não pega o cliente sem o consentimento e constela. Por exemplo, é a gente dentro do nosso processo com o cliente. E é nesse movimento ali, eu percebi, falando de um processo meu, que eu não tinha respeito ainda pelos meus pais. Porque pelo caso que veio, que chegou nas minhas mãos, que é trabalhista, eu fui vendo que aquela situação ali no processo, eu atraí de alguma forma e estava me incomodando, me deixando assim, preocupada, revoltada, porque refletia em algo interno meu. Por exemplo, eu não tinha respeito pelos meus pais. Eu não tinha, eu não via como hierarquia. Eu estava arrogante, estava grande, né? Então, assim, tentar resolver uma coisa que não é. Ficou muito melhor depois. Aí eu pensei, isso não é meu. Aí quando eu resolvi o meu negócio, a minha questão interna, eu falei assim, isso aqui não é meu. Eu não vou salvar esse cliente. Sabe, na hora que esse final de semana eu estava fazendo um curso, era sobre constelações, enfim, era uma técnica específica lá do Peter Spelter. E foi muito interessante porque, surpreendentemente, eu fui constelada, eu nem sabia, né? Que eu seria, mas eu fui. E achei maravilhoso. E aí, a questão ali que surgiu, enfim, eu vou compartilhar por cima, né? Era justamente que eu estava dando passos tão grandes que às vezes eu olhava e pensava, poxa, que medo, né? É natural ter medo, aliás. E quando a consteladora colocou ali, a sensação que eu tive muito clara foi, nossa, força nunca me faltou. Eu falei para ela exatamente assim, força nunca me faltou. A força estava olhando para mim, né? E aí nós entramos com um momento de percepção, foi o seguinte, agora é eu que conduzo essa força, é eu que modulo a intensidade dessa força. E, inclusive, essa força pode ser suave, né? E é Sim. justamente essa ideia, assim, e eu me sinto muito nessa coisa da força, eu vou fazer, não tem amanhã, não deixo nada para amanhã, né? E, e como é importante que a gente possa modular isso com suavidade também. Porque não precisa ser difícil. Quem disse que precisa ser difícil é uma crença nossa, né? Talvez eu não É, faça mais sentido. não, faz Mas todo sentido isso que você falou, assim. Eu fui percebendo que eu achava que eu precisava fazer muito, que eu tinha que estar ali disponível. Era 2/3 do meu dia para fazer aquilo, né? Advogar, advogar. E a gente vê que existe uma. Eu vejo que existe hoje uma relação com a minha infância, com a minha segurança com relação aos meus pais, de confiar em algo maior, né? Que vai além de mim, que eu não preciso só depender de mim, da minha energia, né? Porque a gente acha assim, nossa, só eu dou conta, só eu sou sozinha, eu preciso fazer tudo, porque não vai vir recurso fora, porque não tem algo que está me ajudando. Gente, não é possível. Eu vi uma frase, eu acho que, eu não lembro de quem, mas falando, 2/3 do seu dia você está focado numa coisa, você já é escravo daquilo. Então, assim, para a gente repensar de como a gente também está colocando energia numa coisa que é negativa para nós, né? Porque eu, quando relaxo, assim, quando eu tô fazendo uma coisa boa, vem um monte de cliente. Mas quando eu tô preocupada, não, sabe assim, aí eu penso, nossa, meu Deus, eu tenho que fazer isso, aquilo. Isso reflete muito, assim, é um pouco simbiótico, é bem simbiótico, né? O meu negócio. Então, assim, gente, quanto mais a gente estiver bem, é, sabe, melhor. Então, assim, hoje, esse ano eu fui vendo que o meu corpo estava falando também comigo, falando calma, menos,
relaxa, coloca um equilíbrio, começa bem, meta estado, regula emocional de manhã para você tá bem. Porque desse jeito não vai, né? Então, assim, eu tô aos poucos me ouvindo, assim. Eu acho que eu fui diminuindo o ritmo esse ano, porque eu fui vendo que eu precisava fazer bem feito e a pessoa que tá comigo, ela merece o melhor. E se eu não der o melhor, não vem retorno também. E eu também preciso de descanso. Eu tô lendo um livro, chama Essencialismo. Ele foi assim, um divisor de águas. Nossa, fez assim, né? Foi uma bomba na minha cabeça. Eu consegui entender que uma coisa bem feita já é um legado para a humanidade, sabe? Então, assim, não deu conta hoje, mas se fez uma coisa bem feita, já está muito bem. Do que você fazer um monte de coisa mal feita. Mas, assim, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. A gente já passou já de uma hora, só para te avisar. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui para a Deise, eu nem vi passar, foi super, essa live é mais rápida do mundo. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Deise, querer questionar alguma coisa, que eu acho que alguém fez uma pergunta, mas passou. Eu acho que, na Faz verdade, o aí. pessoal compartilhou, assim, experiências. Eu vi que a Elisete tinha falado, a Mari, quem mais aqui? Rosângela, né? Ah, que legal, que legal. Então, se tiverem perguntas, estão falando aí. Mas, Nara, também só para complementar, algo interessante, assim, lá das constelações organizacionais, né? É justamente essa questão, seja dos empreendedores, que deu esse boom aí na pandemia de empreendedores, né? Ou sejam os próprios advogados, que muitas vezes são a empresa inteira é um advogado, né? Sim, É o cara que faz a cópia, que faz o cafezinho, que peticiona, que, enfim, né, faz a sim, carga, faz tudo. É muito comum, inclusive, que isso seja. Mas pensando assim nesse sistema, né? A empresa não sou eu. A empresa sim. é uma coisa, eu sou outra. Ainda que a gente esteja ali simbioticamente ligados, são duas coisas diferentes, né? E a empresa, ela tem um para quê de ter sido criada. Então, eu, como advogada, como fundadora dessa empresa, sei exatamente qual o para quê. E as coisas vão acontecer e se alinhar de acordo com isso. Então, se eu ainda estou lá buscando vingança, se eu ainda estou lá querendo fazer justiça, etc, etc, esse é o verdadeiro para quê da minha empresa. E é para isso que ela vai se mover. Então, Nossa, não questionem se todos os clientes que procurarem vocês serão aqueles que também querem o mesmo que a empresa: fazer justiça, brigar, guerra, separação, etc. uau. Então, todo o sistêmico, esse movimento sistêmico que a gente fala, é de integrar, né? É justamente de acabar com os bandidos e os mocinhos. Não tem isso. Porque todos Uhum. eles fazem parte. Pensando em um ecossistema, na autorregulação da natureza, todo mundo faz parte. Todos fazem parte, né? Literalmente todos fazem Todos parte. fazem parte. Então, pensando na empresa e quem é a empresa, o advogado que é a empresa inteira, nesse sentido, é muito importante que ele possa clarear suas emoções, que ele possa compreender qual o verdadeiro para quê de ter criado essa sociedade unipessoal, porque isso vai refletir diretamente nos clientes que ele vai ter, nas causas que ele vai se envolver, e inclusive se misturar, né, Perfeito. emaranhar, como a gente diz, porque aquela história, né, Deus não joga dados, então os clientes são sempre os certos para a gente. Em qualquer profissão, Sim, aqueles são os clientes certos, são os colegas certos. O advogado, aquele mal educado da audiência, é o advogado certo. E aquele juiz também, aquele juiz mal-humorado que está te olhando com uma cara de que bobagem você está falando, também é o juiz certo. E se a gente sim. estiver atento e presente, tudo isso é uma oportunidade para que eu possa me conhecer e me questionar. E entender o que ainda é difícil para mim, que mais me custa, né? Por aí, por aí. Perfeito. Perfeito. Então, assim, não tem aqui, né, nenhuma pergunta agora. A gente pode encerrar, já passou mais de uma hora que eu falei para você, me dá mais uns 10 minutos, mas passou até o tempo que eu tinha te pedido. Mas eu quero agradecer porque você aceitou. Eu adorei te ouvir. Eu acho muito bom te ouvir. Você me dá calma.
eu entendo tudo que você fala, então, assim, atua em mim, eu quis já chorar no início da live, porque eu falei, nossa senhora, calma. Foi, né, teve alguns insights aqui que me tocaram, é muito bom a gente fazer essa troca com colegas, eu incentivo muito para quem está começando, retomando, se inspira. Gente, essa troca é muito importante, porque é, é assim que a gente vai crescendo, né? A gente se escuta, a gente vê a experiência de cada uma. As pessoas querem saber como que é no dia a dia, né? O que está acontecendo com a advocacia sistêmica, como que você se sente no seu lugar, como você se sente fora. Então é importante a pessoa ter um parâmetro, pelo menos, né? Então, a live vai ficar salva, vai estar no YouTube também, mas eu vou pedir para a Daisy. Aí, se você quiser deixar alguma mensagem para terminar a live, você se lembrou de alguma coisa antes de encerrar, é isso. Pode falar. Não, acho interessante, tu falou que tu entende tudo que eu tô falando, né? Mas, na verdade, se a gente observar, a gente sempre entende as pessoas que a gente está disposto verdadeiramente a escutar, né? Então, Sim, os nossos clientes, os nossos companheiros, etc., quando nós estamos dispostos com o corpo todo a escutar as pessoas, nós conseguimos compreender, olhar um pouquinho atrás, né, do que elas estão dizendo. Bom, gente, Nara, muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Já estava na nossa hora mesmo de acontecer essa live. sim. Obrigada a todos e todas e todes que estiveram conosco. Rosângela, obrigada. Mari, obrigada. E já sei que Obrigada, semana que vem eu gente. acho que tem a Isa e a Brendinha aqui. Essa semana tem a É, Isadora e a semana. Brenda. A gente vai falar sobre inclusão, diversidade na advocacia. Eu sou fã desse casal. Acho muito importante ouvir. Ouvir, porque é um lugar que a gente tem que ouvir. De quem está passando realmente a experiência, a gente escuta, né? Quem é bom aluno, qualquer coisa é professor, sabe? Se você se coloca ali como aluno, você aprende com qualquer situação a pessoa. Então, é muito importante. Vocês são convidados, quem puder aí me ajudar a divulgar, porque é bom a gente ouvir. Ouvir o outro lado, ouvir quem está precisando ser ouvido, colocar, realmente pode falar. Né? Então é isso. Agradeço. Uma boa noite, um bom feriado. E a gente se vê por aqui. Sigam a Daisy, me sigam. Vamos trocando aqui. Depois a gente repete outra hora, tá bom? Bom, beijo para Um vocês. beijo. Obrigada, Rê. Obrigada, Rosângela, Mariana. Um beijo, beijo, gente. Tchau.